O ônibus da aviação Cometa rangeu ao parar no terminal rodoviário da Barra Funda às 6h37 da manhã. João Batista Santos, 18 anos, desceu os degraus metálicos com cuidado, segurando firmemente a alça da mala de papelão que sua mãe havia reforçado com barbante grosso na véspera da viagem. "Cuidado com essa mala, menino", resmungou o motorista, que havia observado João durante toda a viagem de 12 horas. "Parece que vai desmanchar a qualquer momento." João sorriu timidamente. "Obrigado, seu motorista. Ela aguenta. Minha mãe disse que é resistente." A mala realmente parecia prestes a explodir. Dentro estavam 3 calças jeans desbotadas, 5 camisetas de algodão, 2 cuecas extras, uma bíblia que sua avó havia insistido para ele levar, um caderno escolar meio usado, 3 canetas Bic, uma foto da família, um pacote de biscoito de polvilho que sua mãe tinha feito e R$ 300 contados moeda por moeda. Toda a economia familiar dos últimos 2 anos. Seus sapatos de couro sintético, comprados no camelô da cidade natal por R$ 40, já rangiam quando ele os comprou. Agora, depois de 2 semanas de uso, emitiam um som agudo a cada passo no asfalto quente da rodoviária. O rangido era tão distintivo que algumas pessoas se viravam para localizar a origem do barulho. "Meu Deus do céu!", murmurou João, olhando para a imensidão de concreto e vidro que se estendia à sua frente. "Essa cidade é muito grande." Ele havia nascido e crescido em São José do Divino, uma cidadezinha de 8.000 habitantes no interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhecia todo mundo, onde o prédio mais alto tinha 2 andares e onde o único semáforo da cidade ficava piscando amarelo desde que ele era criança. Agora, parado na rodoviária de São Paulo, João sentia-se como um formiguinha perdida num universo de gigantes. Prédios se erguiam até se perderem nas nuvens. Carros passavam em velocidades que ele nunca havia visto, e o barulho era ensurdecedor. Antes de continuar, te peço que se inscreva no canal e deixe um gostei para nos ajudar. Agradeço de coração a quem puder fazer esse simples gesto. "Moço, onde fica a universidade?", perguntou João para um jovem de boné da Nike que passava correndo, fones de ouvido no ouvido. O garoto, que devia ter uns 20 anos, parou e olhou João de cima a baixo. Primeiro os sapatos rangendo, depois a mala de papelão amarrada com barbante, então a camisa xadrez de manga comprida num dia de 30 graus e, finalmente, o rosto queimado de sol com a marca do chapéu na testa. "Cara, você vai estudar onde na faculdade do Chaves?" O garoto gargalhou e tirou o celular do bolso. "Gente, olha só o que chegou aqui." Ele filmou João, que ficou parado sem saber o que fazer, enquanto o rapaz narrava. "Galera, acabou de chegar um personagem aqui na rodoviária. Olha essa mala de papelão, olha esse look, certeza que é calouro." "Moço, eu só queria saber onde fica a universidade", João repetiu, com seu sotaque carregado do interior, fazendo as palavras saírem arrastadas e musicais. O garoto riu ainda mais. "Universidade? Qual universidade, brother? Tem umas 50 aqui em São Paulo." "A Federal? Universidade Federal?" "Ah, a USP. Cara, você tem que pegar 3 ônibus, 2 metrôs e ainda caminhar uns 2 quilômetros." O garoto balançou a cabeça. "Ou então gasta uns R$ 50 de Uber." R$ 50? João calculou rapidamente. Isso era 1/6 de todo o dinheiro que tinha. "Obrigado, moço. Vou de ônibus mesmo." O garoto postou o vídeo no Instagram com a legenda: "Quando o interior encontra a capital." João levou 4 horas para chegar à universidade. Errou de ônibus 2 vezes, perguntou direções para pelo menos 20 pessoas e quando finalmente chegou ao campus, seus pés estavam em carne viva dentro dos sapatos rangentes. "Meu Deus!", sussurrou olhando para a enormidade da Universidade Federal. "Isso aqui é maior que minha cidade inteira." Ele havia sido aprovado em engenharia civil com uma nota que surpreendeu até mesmo os professores do cursinho comunitário de sua cidade. Mas estar aprovado e conseguir se adaptar eram coisas completamente diferentes.
No primeiro dia de aula, João chegou meia hora adiantado. Sentou-se na primeira fileira, tirou da mochila um caderno e as 3 canetas Bic e esperou. Quando os outros alunos começaram a chegar, ele percebeu imediatamente que estava fora do lugar. Notebooks MacBook, tablets, celulares de última geração, tênis que custavam mais que a renda mensal de sua família. E as roupas... João olhou para sua camisa xadrez e sentiu o rosto queimar. "Gente, olha o traje do cara", sussurrou uma garota para a amiga, apontando discretamente para João. "Ele veio direto do século passado." "Deve ser bolsista", respondeu a outra. "Sempre tem uns assim no primeiro semestre." Quando o professor de introdução à engenharia explicou sobre o uso de softwares de modelagem 3D, João levantou a mão timidamente. "Professor, desculpa a ignorância, mas o que é modelagem 3D?" A sala inteira se virou para olhar para ele. Algumas pessoas riram abertamente. "É quando você usa o computador para criar modelos tridimensionais de estruturas", explicou o professor pacientemente. "Ah, entendi. E se a gente não tiver computador?" Mais risos. Alguém no fundo da sala murmurou: "Cara, como assim não tem computador? Que século esse cara vive?" João afundou na cadeira. Em casa, o único computador era da Lan House do seu Zezinho, que cobrava R$ 2 por hora e só funcionava 3 dias por semana. Foi na segunda semana que o apelido Jeca do Interior começou a se espalhar. Tudo começou quando João, tentando ser útil, sugeriu ao professor de botânica que eles poderiam plantar feijão no jardim do campus. "Professor, aquele canteiro ali tá meio abandonado. Se quiser, eu posso plantar umas mudinhas de feijão. Minha avó sempre disse que feijão cresce em qualquer lugar." A sala explodiu em gargalhadas. O professor, tentando ser gentil, explicou que o campus tinha um paisagismo planejado e que não era permitido plantar culturas alimentares. "Mas, professor, desperdício é pecado. Minha avó..." "Cara, para com essa de avó", gritou um aluno. "Você não tá mais na roça." Foi quando alguém gritou: "Jeca do Interior", e o nome pegou. Logo depois, veio o episódio do ratinho eletrônico. Na primeira aula de informática, o professor pediu para todos pegarem o mouse. João olhou para o pequeno objeto com um rabinho e disse em voz alta: "Professor, como é que esse ratinho eletrônico funciona? Ele morde?" A professora, doutora Carmen, achou a pergunta fofa. "Não, João, é só um apelido. Chamamos de mouse, porque parece um ratinho." Entendi. Que engenhoso. Quem teve essa ideia?" Mais risos. Alguém filmou a cena e postou no grupo da turma no WhatsApp com o título "Jeca descobre a tecnologia." Em pouco tempo, os colegas de engenharia criaram um grupo específico chamado Jeca do Interior, Melhores Momentos. Não era um grupo maldoso, mas sim um compilado das pérolas que João soltava sem perceber. Tinha foto de quando ele chegou com uma galinha viva na mochila. Ele havia explicado, envergonhado: "Vó disse que era para não passar fome na cidade grande. Ela bota um ovo por dia, dá para fazer uma vitamina." A galinha tinha ficado no campus por uma semana, vivendo embaixo de uma árvore, até que João conseguiu convencer um senhor da limpeza a levá-la para casa. Tinha também a gravação de quando ele perguntou se podia acender uma fogueira no pátio da universidade para fazer paçoca de carne seca, porque, na minha terra, a gente sempre faz isso quando tá com saudade de casa. E a foto dele tentando usar o elevador pela primeira vez, apertando todos os botões porque queria ver como é que funcionava essa escada que sobe sozinha. Por mais que os colegas não fossem cruéis, João sentia-se profundamente sozinho. Toda vez que entrava na sala, as conversas paravam por alguns segundos, não por maldade, mas porque ele representava um mundo que eles não conheciam. Eles falavam sobre viagens para o exterior, sobre carros que ganharam de presente, sobre festas em casas que tinham piscina. João falava sobre ordenhar vacas, sobre plantar milho, sobre ajudar o pai na oficina mecânica improvisada no quintal. "Cara, você já foi numa balada?"
Perguntou um colega durante o intervalo. Balada? Tipo uma festa? João sorriu. Ah, sim. Na minha cidade tem o forró do seu Manuel todo sábado. Toca sanfona, zabumba. É muito bom. O grupo se entreolhou. Não, cara. Balada de verdade. Com DJ, drinks, aquele negócio. Não, nunca fui. Deve ser interessante. Você tem que ir com a gente um dia. Vai ser educativo. João sorriu, mas percebeu o tom. Eles queriam levá-lo como uma curiosidade, não como um amigo. João dividia um quarto minúsculo de 3x3 metros com outros 3 estudantes bolsistas. Havia 2 beliches e uma mesa improvisada feita com tábuas de madeira apoiadas em blocos de concreto. Cada um tinha direito a um armário de metal que mais parecia um locker de academia. Seus colegas de quarto eram diferentes dele, mas também eram de origem humilde. Tinha o Carlos, de Salvador, que estudava medicina, o Rodrigo, de Fortaleza, que fazia direito, e o Pedro, de Porto Alegre, que cursava economia. Mano, você precisa se modernizar um pouco, disse Carlos uma noite, vendo João escrever em seu caderno velho. Pelo menos compra um notebook usado. Tem uns por aí por R$ 500. R$ 500? João calculou. Cara, com R$ 500 eu como por 2 meses. Mas é investimento, mano. Você não vai conseguir acompanhar o curso sem computador. João sabia que Carlos estava certo, mas R$ 500 era muito dinheiro. Ele sobrevivia com R$ 300 por mês, 150 da Bolsa Auxílio, 50 que a mãe conseguia mandar vendendo ovos e queijo e 100 que ele ganhava ajudando na cantina da universidade nos fins de semana. Foi nas noites solitárias que João descobriu seu verdadeiro talento. Enquanto os outros navegavam na internet ou assistiam séries, ele pegava seu caderno velho e uma caneta Bic e começava a desenhar. Não desenhos artísticos, mas projetos. Máquinas que resolviam problemas que ele via no dia a dia. Uma ponte que se adaptava ao terreno irregular das montanhas mineiras. Um sistema de irrigação que funcionava com a água da chuva. Um moinho que gerava energia usando apenas o vento das serras. Cara, que desenho é esse? Perguntou Pedro uma noite, espiando por cima do ombro de João. Ah, é uma ideia que tive. Sabe aqueles catadores que empurram carrinhos pesados pela cidade? Pensei num jeito de fazer um carrinho que se movesse sozinho. Pedro olhou mais atentamente. O desenho era detalhado, com explicações escritas nas margens, cálculos básicos, diferentes ângulos da mesma estrutura. Mano, isso é engenharia pura. Você desenhou um carrinho autônomo. Autônomo? Que se move sozinho. Cara, isso é tecnologia de ponta. João deu de ombros. Eu só pensei numa forma de facilitar a vida do pessoal. Pedro pegou o caderno e começou a folhear. Havia dezenas de projetos, casas que se refrescavam sozinhas, sistemas de captação de água da chuva, pontes que se montavam sem guindaste. João, você tem noção de que isso aqui é genial? Ah, Pedro, para com isso. É só rabisco. Rabisco? Cara, você está resolvendo problemas que engenheiros formados não conseguem resolver. João riu constrangido. Eu só desenho o que vejo que está errado e penso num jeito de consertar. Exato. Isso é engenharia. Foi numa dessas noites, enquanto João desenhava uma turbina eólica que funcionava com ventos fracos, que alguém bateu na porta do quarto. Deve ser o zelador reclamando da galinha de novo, murmurou Carlos, que estava estudando anatomia na cama de cima. João abriu a porta e se deparou com um homem que definitivamente não era o zelador. Uns 60 anos, cabelos grisalhos penteados com cuidado, óculos de armação dourada que pareciam caros e um terno simples, mas bem cortado. Havia algo em seus olhos azuis que fazia João sentir que esse homem havia visto muito mundo. Você é o João Batista? Perguntou o homem com um sotaque que João não conseguia identificar. Não era paulista, não era mineiro, não era de lugar nenhum que ele conhecesse. Sim, senhor, mas se é sobre as reclamações dos vizinhos por causa do barulho da galinha, eu já falei com ela. Ela não vai mais cantar antes das 6 da manhã. O homem sorriu
e seu sorriso tinha algo de paternal e misterioso ao mesmo tempo. Não é sobre a galinha, João. Meu nome é Klaus Jones, sou professor e preciso muito conversar com você. João franziu a testa. Conhecia todos os professores do seu curso, pelo menos de vista. Nunca tinha visto esse homem na universidade. Desculpa, professor, mas qual matéria o senhor leciona? Klaus olhou por cima do ombro de João e viu os desenhos espalhados pela mesa improvisada. Seus olhos se iluminaram como se tivesse encontrado um tesouro. Posso entrar? Klaus apontou para os desenhos. Vejo que você anda trabalhando em algo muito interessante. João se afastou, ainda confuso. Claro, professor. Desculpa a bagunça. A gente divide o quarto em 4 e... Klaus já não estava ouvindo. Havia caminhado diretamente para a mesa e entrou no quarto apertado como se fosse dono do lugar. Seus olhos percorreram cada desenho na mesa improvisada, feita de caixotes de madeira, cada rabisco grudado na parede com fita crepe, cada anotação rabiscada em guardanapos de papel, observando tudo com uma intensidade que fez João se sentir nu. Interessante, murmurou Klaus, pegando o esboço da turbina eólica que parecia levitar. Muito interessante. Você desenvolveu isso sozinho? Carlos desceu da beliche e sussurrou para João. Cara, quem é esse cara? Diz que é professor. João sussurrou de volta. Mas nunca vi ele na universidade. É só rabisco, professor. Não é nada importante, disse João, engolindo em seco. Klaus riu baixinho, um som que tinha algo de perigoso e protetor ao mesmo tempo. Rabisco? Nada importante? Ele tirou um tablet do paletó e deslizou o dedo pela tela. A luz azulada iluminou seu rosto enquanto ele mostrava patentes, projetos industriais, protótipos milionários. Rapaz, você tem ideia do que está segurando aqui? Você sabe que esta sua turbina flutuante resolve um problema que a General Electric está tentando solucionar há 5 anos? Veja, todos tentando fazer exatamente o que você desenhou aqui numa folha de caderno. O sangue de João gelou. Como assim? João se aproximou, incrédulo. Ali estavam máquinas similares às suas, mas infinitamente mais complexas e caras. Eu não sabia que... Claro que não sabia. Klaus guardou o tablet e se virou para João com uma expressão séria. Você acha que é um fracasso, não é? Que veio do interior, que não serve para nada, que é uma piada? As palavras atingiram João como um soco no estômago. O quarto ficou em silêncio absoluto. Carlos, Rodrigo e Pedro pararam o que estavam fazendo e olharam para João como se o vissem pela primeira vez. Professor, o senhor está exagerando, João murmurou, sentindo as pernas bambas. Klaus guardou o desenho e fixou os olhos nos de João. Não estou exagerando, estou sendo muito sério. Sabe o que eu vejo aqui? Klaus apontou para os desenhos. Vejo a mente mais brilhante que encontrei em 30 anos, percorrendo universidades pelo mundo todo. Vejo alguém que resolve problemas complexos usando lógica pura e intuição natural, sem precisar de computadores ou laboratórios bilionários. Professor, o senhor está exagerando. Eu nem sei usar direito uma calculadora científica. E daí? Klaus deu de ombros. Einstein não sabia nem amarrar os sapatos direito. Tesla era considerado maluco pelos colegas. O que importa não é o que você não sabe, é o que você enxerga que ninguém mais consegue ver. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. João olhou para seus desenhos com outros olhos, como se os visse pela primeira vez. Professor Jones, por que o senhor está me contando isso? Quem é o senhor? Klaus sorriu daquele jeito misterioso novamente. Digamos que eu represento pessoas que identificam talentos especiais, pessoas que sabem transformar ideias geniais em realidade. Que tipo de pessoas? O tipo que pode fazer você sair de piada da universidade para o jovem que revolucionou a engenharia mundial. Klaus caminhou até a porta. Mas primeiro você precisa provar que vale a pena apostar em você. João sentiu o coração disparar. Como? Klaus parou na porta e se virou. Amanhã, às 14, no auditório principal, vai acontecer um simpósio de engenharia com os melhores alunos da universidade.
Eles vão apresentar seus projetos para uma banca de professores doutores. Sim, eu sei. Só os primeiros colocados podem participar. Eu nem me inscrevi. Você vai apresentar também. Klaus tirou um papel do bolso. Acabei de inscrevê-lo. Você terá 15 minutos para mostrar uma de suas ideias. João pegou o papel com mãos trêmulas. Mas, professor, eu não tenho nem PowerPoint, nem maquete, nem... Você tem algo melhor. Tem uma mente que pensa diferente. Klaus abriu a porta e se virou uma última vez. Ah, e João? Sim, não se preocupe com a galinha. Ela vai dormir no meu laboratório hoje à noite. Parece que você vai precisar de concentração total. Klaus olhou para os jovens uma última vez. João, você precisa decidir uma coisa. Quer continuar sendo o Jeca do interior ou quer se tornar quem você realmente é? Quem eu realmente sou? Klaus sorriu daquele jeito misterioso novamente. Alguém que pode mudar o mundo, literalmente. A porta se fechou, deixando 4 jovens em silêncio total, cada um processando o que havia acabado de acontecer. Cara, sussurrou Carlos, quem diabos era esse cara? João olhou para seus desenhos espalhados na mesa. Pela primeira vez desde que chegou à capital, não se sentia como um estranho no ninho. Sentia-se como alguém que estava prestes a descobrir quem realmente era. E essa sensação era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Mas uma pergunta não queria calar. Quem diabos era Klaus Jones? E por que ele tinha um laboratório na universidade se ninguém nunca tinha ouvido falar dele? Lá fora, Klaus Jones tirou o celular e discou um número internacional. Sim, encontrei ele. Não é falso alarme desta vez. Este garoto é real, muito real. João não conseguiu pregar o olho na noite. Ficou virando na cama estreita, ouvindo os roncos dos colegas de quarto, enquanto sua mente fervilhava com uma única pergunta. O que diabos ele ia apresentar no simpósio? Às 6 da manhã, desistiu de dormir. Pegou seus desenhos e foi para o único lugar silencioso que conhecia no campus. O banco debaixo da mangueira no fundo da universidade. Ali, com o sol nascendo e o orvalho molhando seus pés descalços, João escolheu sua arma. Um projeto que tinha rabiscado 3 semanas atrás, depois de ver os catadores de lixo empurrando carrinhos pesados pela cidade. Um sistema de coleta urbana que funcionava por pressão pneumática subterrânea. Simples, eficiente e que resolveria o problema do lixo urbano sem caminhões poluentes. Às 13h45, João estava na porta do auditório principal, segurando uma folha de papel A4 com seu desenho e suando frio. O local estava lotado. Professores doutores na primeira fileira, alunos dos últimos períodos com seus projetos em tablets e projetores, e lá no fundo, Klaus Jones com um sorriso enigmático. Próximo apresentador, João Batista Santos, anunciou o professor coordenador, verificando a lista com uma expressão confusa. Não tenho informações sobre seu projeto. Risos baixos ecoaram pelo auditório. João reconheceu as vozes dos colegas que sempre zombavam dele. Vai apresentar o quê, Jeca? Projeto de galinheiro? Sussurrou alguém alto o suficiente para ser ouvido. João subiu no palco com as pernas bambas. O microfone parecia um monstro gigante e as luzes ofuscantes faziam seus olhos lacrimejarem. Ele desdobrou sua folha A4 e a mostrou para a plateia. Boa tarde, meu nome é João Batista e eu venho lá do interior de Minas. Sua voz tremeu, mas ele continuou. Eu não tenho PowerPoint, nem maquete bonita, nem nada disso. Só tenho uma ideia. Os risos aumentaram. João viu alguns alunos filmando com os celulares, provavelmente para criar mais memes sobre ele. Vocês sabem quantos caminhões de lixo passam por São Paulo todo dia? Quantos engarrafamentos eles causam? Quanto combustível queimam? Quanta poluição jogam no ar? A plateia começou a se aquietar. João prendeu o papel na lousa e começou a desenhar com um giz, sua voz ganhando força. E se a gente não precisasse de caminhão nenhum?
E se o lixo fosse sugado por tubos subterrâneos, como aqueles sistemas pneumáticos dos bancos, só que gigantes? Ele desenhou rapidamente uma rede de tubos conectando as lixeiras da cidade às centrais de processamento, sistemas de pressão movidos por energia renovável, separação automática de materiais. O lixo sai da sua casa, é sugado por pressão negativa até as estações de tratamento, separado automaticamente e processado. Zero caminhões. Zero poluição do transporte. Zero engarrafamento. O auditório estava em silêncio total. João olhou para a plateia e viu expressões que nunca tinha visto antes. Atenção, interesse, surpresa. Mas João, interrompeu um professor da primeira fileira, isso seria absurdamente caro de implementar. Seria. João sorriu pela primeira vez. Professor, quanto custa manter uma frota de 2.000 caminhões de lixo? Combustível, manutenção, salários, poluição, tempo perdido no trânsito. Se a gente somar tudo, em 10 anos, a cidade gastaria mais do que custaria construir essa rede. Ele continuou desenhando, mostrando números simples, cálculos básicos que tinha feito de cabeça. E tem mais. Esse sistema pode gerar energia. A pressão dos tubos pode mover turbinas. O metano do lixo orgânico pode ser captado direto. A cidade não só resolveria o problema do lixo, mas se tornaria mais limpa e ainda geraria energia limpa. O silêncio era ensurdecedor. João olhou para Klaus Jones, que estava com os olhos brilhando de orgulho. É isso. Obrigado. Ele começou a sair do palco quando ouviu algo que mudou tudo. Aplausos. Primeiro tímidos, depois mais fortes, até que todo o auditório estava batendo palmas. Alguns professores se levantaram. Os alunos que antes riam dele estavam com a boca aberta. João, espere! Gritou uma mulher da primeira fileira. Eu sou professora doutora Marina Oliveira, do Departamento de Engenharia Ambiental. Você tem os cálculos detalhados desse projeto? Não, professora, só o que está na minha cabeça. Você toparia desenvolver isso comigo? Oficialmente? João olhou para Klaus Jones, que assentiu quase imperceptivelmente. Eu toparia, sim. Foi quando outro homem se levantou no fundo do auditório. Cabelo grisalho, terno caro, presença imponente. João, meu nome é Dr. Ricardo Mendes, diretor de inovação da Petrobras. Preciso conversar com você, hoje mesmo. Então uma terceira pessoa se manifestou. Sou representante da Prefeitura de São Paulo. Queremos uma reunião. João estava paralisado no palco, vendo sua vida inteira mudar em questão de segundos. Olhou novamente para Klaus Jones, que estava sorrindo e digitando algo no celular. O garoto do interior que chegara com uma mala de papelão tinha acabado de se tornar a pessoa mais procurada da universidade. Mas ele ainda não fazia ideia do que Klaus Jones estava digitando naquele momento. Fase 1 concluída. Ele está pronto para a proposta real. 3 dias depois do simpósio, João estava sentado no mesmo banco debaixo da mangueira, mas desta vez não estava sozinho. Seu celular antigo não parava de tocar. Ofertas de estágio, convites para palestras, propostas de parcerias. A vida tinha virado de cabeça para baixo. Complicado, não é? Klaus Jones apareceu do nada, como sempre, carregando 2 cafés. Fama repentina pode ser mais difícil de lidar do que o anonimato. João aceitou o café. Professor, eu não entendo nada disso. Ontem eu era o jeca do interior. Hoje todo mundo quer falar comigo. Não sei nem por onde começar. Por isso estou aqui. Klaus se sentou ao lado dele. João, chegou a hora de você saber quem eu realmente sou. O coração de João disparou. Eu estava esperando por isso. Klaus tirou uma carteira de couro do paletó e mostrou uma identificação que fez João engasgar com o café. Meu nome é Klaus Jones, sim, mas eu não sou professor desta universidade. Ele fez uma pausa dramática. Eu sou diretor de recrutamento da NASA. João ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. NASA,
como em espaço. Exato. Mas não é só sobre espaço, João. A NASA desenvolve tecnologias que revolucionam a vida na Terra. Sistemas de purificação de água, materiais revolucionários, energia limpa. Klaus guardou a identificação. E nós estamos sempre procurando mentes como a sua. Mas eu sou só um garoto do interior que desenha em guardanapos. Exato. Você pensa fora da caixa porque nunca esteve dentro dela. Klaus se virou para encará-lo. Sabe por que eu vim ao Brasil? Porque recebemos informações sobre um jovem que estava resolvendo problemas complexos de engenharia usando apenas lógica intuitiva. João franziu a testa. Informações de quem? Seu professor de física do primeiro período. Ele me enviou algumas fotos dos seus desenhos há 2 meses. Klaus sorriu. Eu achei que era brincadeira até ver pessoalmente. Professor Carlos fez isso? Ele fez o que todo bom educador deveria fazer. Reconheceu um talento e o divulgou para quem poderia aproveitá-lo. Klaus se levantou e começou a caminhar. João, eu vim aqui com uma proposta. Mas antes de fazê-la, preciso que você entenda uma coisa. O quê? Sua vida nunca mais será a mesma. Não importa o que você escolher a partir de agora, você já mostrou ao mundo do que é capaz. Não tem volta. João engoliu em seco. Que tipo de proposta? Klaus parou e se virou. Programa de jovens talentos da NASA, bolsa integral, laboratórios de ponta, mentoria com os melhores engenheiros do mundo. Você desenvolveria seus projetos com recursos ilimitados e aplicação real. Nos Estados Unidos? Inicialmente sim, mas João... Klaus caminhou de volta e pousou a mão no ombro do jovem. Seu projeto do lixo urbano, nós queremos implementá-lo. Não como teste, mas como realidade. Começando por uma cidade brasileira. Os olhos de João se arregalaram. Sério? A NASA tem um programa de sustentabilidade urbana. Seu projeto se encaixa perfeitamente. Nós fornecemos a tecnologia e o investimento. Você supervisiona a implementação. Seria o primeiro sistema do tipo no mundo. João se levantou cambaleando. Eu não posso acreditar nisso. Pode e deve, mas há uma condição. Klaus ficou sério. Você tem 48 horas para decidir. Se aceitar, viaja para Houston na próxima semana. Se recusar, a oferta não volta a aparecer. Por que tanta pressa? Porque talentos como o seu são raros, João. E quando os encontramos, não podemos deixar que sejam desperdiçados ou que a concorrência chegue primeiro. Klaus começou a se afastar. E uma última coisa. Sim, sua galinha está bem. Ela botou 3 ovos no meu laboratório. Parece que ela também se adaptou bem ao ambiente acadêmico. João riu pela primeira vez em dias. Professor Klaus, por que o senhor está fazendo isso por mim? Klaus parou e sorriu daquele jeito paternal. Porque há 30 anos, eu também era um jovem desacreditado que alguém resolveu apostar. Hoje é minha vez de apostar em alguém. Ele se afastou, deixando João sozinho com a decisão mais importante de sua vida. Naquela noite, João ligou para casa pela primeira vez desde que chegara à capital. Mãe, sou eu, João. Meu filho, como você está? Está se alimentando bem? Mãe, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Algo incrível aconteceu. Enquanto João contava tudo para sua mãe, a 2.000 quilômetros de distância, Klaus Jones estava em uma videochamada com seus superiores em Houston. Sim, senhores. Ele é tudo o que esperávamos e mais. Não é preciso investigar mais. Eu vi o que precisava ver. Klaus olhou pela janela. Preparem o programa. Temos nosso novo prodígio. João desligou o telefone com lágrimas nos olhos. Sua mãe havia chorado de emoção quando ele contou sobre a proposta da NASA, mas também havia feito uma pergunta que o deixou sem dormir. Meu filho, você tem certeza de que é isso que seu coração quer? 2 da manhã. João estava no terraço do prédio estudantil, olhando para as estrelas. Pela primeira vez, desde que chegara à capital, não se sentia pequeno diante da imensidão do céu. Sentia-se conectado. Não consegue dormir também? João se virou e viu Clara,
Uma colega de turma que sempre fora gentil com ele, mesmo quando todos os outros zombavam. Ela se aproximou com 2 copos de chocolate quente. Obrigado, murmurou João, aceitando o copo. Acho que minha cabeça está a 1000 por hora. Imagino. A universidade inteira está falando sobre você. Clara se apoiou na mureta ao lado dele. Você vai aceitar. João ficou em silêncio por um momento. Você acha que eu deveria? Não é o que eu acho que importa. É o que você sente. Clara olhou para ele com aqueles olhos sinceros. Mas posso te contar uma coisa? Quando você estava no palco, explicando o seu projeto, foi a primeira vez que vi você realmente feliz desde que chegou aqui. Feliz? Sim. Você não estava tentando ser aceito ou provar nada. Você estava simplesmente sendo você. O João que resolve problemas porque não consegue viver vendo as coisas quebradas. João sentiu algo se movendo no peito. E se eu não der conta? E se eu for para lá e descobrir que não sou tão especial assim? Clara riu baixinho. João, você criou um sistema de coleta de lixo revolucionário desenhando em guardanapos. Você acha que alguém que não é especial faria isso? Eles ficaram em silêncio, observando a cidade adormecida. João percebeu que pela primeira vez não sentia saudade de casa. Sentia algo diferente, expectativa pelo futuro. Clara, sim? Você acha que eu posso realmente mudar as coisas? Ela sorriu. João, você já mudou. Agora é só uma questão de escala. 3 meses depois, João estava parado na entrada do Johnson Space Center, em Houston, com a mesma mala de papelão, agora reforçada com fita adesiva, e um inglês que ele praticava sussurrando todas as noites. Bem-vindo à NASA, João, disse Klaus Jones, que o esperava na recepção. Pronto para mudar o mundo? João olhou para o complexo gigantesco à sua frente, com seus prédios futuristas e antenas apontando para o céu. Espero que sim, professor. Não precisa mais me chamar de professor. Aqui somos todos colegas. Klaus começou a caminhar. Vem, quero te mostrar uma coisa. Eles atravessaram corredores, onde João viu coisas que só existiam nos seus sonhos. Laboratórios com equipamentos que pareciam saídos de filmes de ficção científica. Engenheiros trabalhando em projetos que desafiavam a gravidade, simuladores que recriavam condições do espaço. Esse será seu laboratório, disse Klaus, parando diante de uma porta com uma placa que dizia João B. Santos, Urban Innovation Lab. João arregalou os olhos. Meu laboratório? Seu laboratório, computadores de última geração, impressoras 3D, tudo o que você precisar para transformar seus rabiscos em realidade. Klaus abriu a porta. Ah, e tem mais uma coisa. Lá dentro, numa gaiola confortável no canto da sala, estava sua galinha. Gertrudes! João correu até a gaiola. Como ela? Achei que você precisaria de um pedaço de casa por aqui. Ela viajou em primeira classe, diga-se de passagem. Klaus riu. Agora vamos ao que interessa. Seu projeto do lixo urbano já tem aprovação para a implementação piloto. Onde? Salvador, Bahia. A prefeitura se voluntariou para ser a primeira cidade do mundo a testar seu sistema. Klaus mostrou uma pasta com documentos. Você vai liderar uma equipe de 15 engenheiros. Orçamento inicial, $50 milhões. João sentiu as pernas bambas. 50 milhões? Para começar, se der certo, expandimos para outras cidades. Klaus pousou a mão no ombro do jovem. João, você tem noção do que isso significa? Que eu posso realmente fazer a diferença? Você vai fazer a diferença. Não é mais questão de se, é questão de quando. 6 meses depois, João estava em Salvador, sujo de terra e com o cabelo desalinhado, supervisionando a instalação do primeiro tubo pneumático subterrâneo do projeto. A equipe brasileira havia se juntado à americana, e o que mais impressionava João era ver engenheiros doutores pedindo sua opinião sobre detalhes técnicos. João, precisamos ajustar a pressão do sistema na região do Pelourinho.
disse Dr. Amanda Torres, uma das engenheiras mais respeitadas da equipe. O terreno irregular está causando turbulência. João limpou as mãos do macacão e caminhou até o monitor. O problema não é a pressão, é o fluxo. Olha aqui. Ele começou a desenhar no tablet. Se a gente criar uma câmara de equalização a cada 200 metros, o fluxo se mantém constante, independente da topografia. Genial, murmurou o Dr. Torres. Por que não pensei nisso? Porque você pensa como engenheira. Eu penso como, sei lá, como alguém que já viu muito tubo entupido na vida. João riu. Às vezes a solução mais simples é a mais eficaz. Foi então que Klaus Jones apareceu no canteiro de obras, acompanhado por um grupo de pessoas em trajes sociais. João, preciso que você conheça algumas pessoas. Klaus acenou para ele se aproximar. Pessoal, este é João Batista Santos, o criador do projeto. João, estes são representantes da ONU, da União Europeia e do Banco Mundial. João engoliu em seco. Muito prazer. Senhor Santos, disse uma mulher elegante com sotaque francês, seu projeto está chamando a atenção mundial. Temos 23 cidades interessadas em implementar o sistema. Paris, Tóquio, Londres. O Banco Mundial está preparando um fundo de 2 bilhões de dólares para a expansão global, acrescentou um homem de terno azul. Você seria o coordenador técnico mundial do projeto. João olhou para Klaus, que sorria orgulhoso. Eu preciso pensar nisso, João conseguiu dizer. Claro, mas não demore muito. O mundo está esperando por soluções como a sua. A mulher entregou um cartão. Ligue quando decidir. Depois que o grupo partiu, João ficou sozinho com Klaus. 2 bilhões de dólares, João. 23 cidades. Você tem ideia do impacto que isso pode ter no planeta? João olhou para o canteiro de obras, onde dezenas de pessoas trabalhavam para tornar seu sonho realidade. Klaus, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente foi me buscar? A verdade. Klaus ficou em silêncio por um momento. Porque há 30 anos, eu era um jovem engenheiro negro de Detroit, filho de operário, que teve uma ideia revolucionária sobre propulsão espacial. Ninguém acreditou em mim. Levei anos para conseguir uma chance. E quando finalmente consegui, prometi que um dia faria diferente, que procuraria talentos onde ninguém mais procura, que daria oportunidades para quem realmente merece, não para quem tem os contatos certos. Klaus sorriu. Você era minha chance de cumprir essa promessa. João sentiu os olhos marejando. E agora? Agora você é livre para voar. Não precisa mais de mim. Não precisa mais de ninguém. Klaus estendeu a mão. O mundo é seu, João Batista. Eles se cumprimentaram, 2 homens que haviam mudado a trajetória um do outro para sempre. 5 anos depois, João estava no palco do auditório da ONU em Nova York, sendo apresentado como o jovem que revolucionou a gestão urbana mundial. 57 cidades já tinham implementado seu sistema de coleta pneumática. A poluição urbana havia diminuído 40% nessas localidades. Senhoras e senhores, disse o secretário-geral da ONU, é com grande prazer que anuncio Dr. João Batista Santos como o mais jovem vencedor do Prêmio Nobel de Sustentabilidade. Os aplausos ecoaram pelo auditório. João, agora com 28 anos, cabelos bem cortados e um terno elegante, subiu ao palco. Mas seus olhos brilhavam com a mesma humildade de quando chegara à capital com uma mala de papelão. Obrigado, obrigado mesmo. João ajustou o microfone. Vocês sabem, quando eu era criança no interior de Minas, minha avó sempre dizia: João, não importa o que você faça na vida, lembre-se de onde veio e para onde está indo. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia repleta de chefes de Estado, cientistas renomados e líderes mundiais. Eu vim de um lugar onde as soluções precisavam ser simples porque os recursos eram poucos, onde você aprendia a consertar as coisas porque não tinha dinheiro para comprar outras, onde a criatividade era questão de sobrevivência. Na plateia, João viu Klaus Jones, agora diretor-geral da NASA, com lágrimas nos olhos. Hoje,
Estou indo para um futuro onde essas mesmas soluções simples podem resolver problemas complexos de milhões de pessoas, onde a criatividade pode ser a diferença entre um planeta saudável e um planeta doente. João tirou uma folha amassada do bolso interno do paletó. Este é o primeiro desenho que fiz do sistema de coleta pneumática. Fiz num guardanapo, numa noite em que me sentia o maior fracasso da universidade. Ele mostrou o papel para a plateia. Quero que olhem para isso e lembrem, as melhores ideias não vêm de laboratórios caros ou computadores sofisticados. Elas vêm de pessoas que se importam o suficiente para tentar resolver problemas. Os aplausos foram ensurdecedores. E por falar em pessoas que se importam, João procurou na plateia. Queria agradecer a alguém que acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Professor Klaus Jones, obrigado por me ensinar que genialidade não é sobre onde você nasceu, mas sobre o que você faz com os talentos que tem. Klaus se levantou e acenou, visivelmente emocionado. Para terminar, quero fazer um anúncio. Estou criando o Instituto João Batista para Jovens Inventores. Vamos procurar talentos nos lugares mais improváveis do mundo. Vamos dar a garotos e garotas como eu a chance de transformar seus rabiscos em realidade. João sorriu. E por um momento, todos puderam ver o menino do interior que chegara à capital com uma mala de papelão e um coração cheio de sonhos. Porque todo mundo merece a chance de mudar o mundo, mesmo que seja desenhando em guardanapos. 10 anos depois, o Instituto João Batista já havia identificado e desenvolvido mais de 500 jovens talentos ao redor do mundo. Crianças de favelas brasileiras, vilarejos africanos, bairros pobres da Índia, todos tendo suas ideias transformadas em soluções reais para problemas globais. João, agora casado com Clara, que se tornara uma renomada engenheira ambiental, e pai de 2 filhas, continuava dirigindo o instituto de seu laboratório em São Paulo. Na parede de seu escritório, emoldurado, ainda estava o primeiro desenho que fizera num guardanapo. E numa gaiola no canto da sala, Gertrude II, filha da galinha original, continuava botando ovos e lembrando João de suas origens. Papai, disse sua filha mais nova, Maria, de 6 anos, você realmente mudou o mundo? João a pegou no colo e apontou para a janela, onde se podia ver uma cidade limpa com o ar puro e sem caminhões de lixo pelas ruas. Não, minha filha, eu apenas desenhei a mudança. Quem mudou o mundo foram as pessoas que acreditaram que era possível. E eu posso desenhar a mudança também? João sorriu, o mesmo sorriso humilde de sempre. Claro que pode, você só precisa de um guardanapo e um coração que se importa. Maria correu para pegar papel e lápis, enquanto João olhava pela janela e se lembrava de Klaus Jones, que havia falecido no ano anterior, mas não antes de ver o Instituto formar sua primeira turma de 50 jovens inventores. No testamento, Klaus havia deixado uma carta para João. Meu querido amigo, você superou todas as minhas expectativas. Não apenas mudou o mundo, mas ensinou o mundo a mudar. Agora é sua vez de ser o Klaus Jones de alguém. O ciclo continua. Com amor e orgulho, Klaus. João guardou a carta na gaveta ao lado dos primeiros desenhos que fizera. Alguns legados, ele pensou, valem mais que prêmios Nobel. Do lado de fora, uma nova geração de jovens inventores chegava ao instituto, carregando mochilas gastas e sonhos imensos, prontos para provar que a genialidade não tem endereço. E na recepção, uma placa dizia: "Bem-vindos ao lugar onde guardanapos se transformam em revoluções." Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. E deixe um comentário abaixo dizendo qual foi sua parte favorita. E diga também sua cidade, se você quer ver outra história que vai lhe emocionar ainda mais. Recomendo estes vídeos que deixo aqui na tela. Clique e assista agora. Até a próxima.